Muito bem, boa tarde a todos. Nós vamos falar sobre operações entre conjuntos, né? Então, nós temos três operações que eu vou apresentar agora, que é reunião ou união de conjuntos, intersecção de conjuntos e diferença entre conjuntos, tá? Então, reunião ou união de conjuntos, dados dois conjuntos A e B, a reunião de A com B, ou união, é dado, deixa eu mudar aqui só, pronto, por este símbolo aqui, que parece um U, né? Aqui, deixa eu melhorar aqui. Um Uzinho aqui, tá? Então, esse é o símbolo de reunião ou de união. Então, é o conjunto formado pelos elementos de A mais os elementos de B. E aí eu tenho uma escrita, né? A união de A com B, então A união com B é igual a X, tal que X pertence ao conjunto de A e ao conjunto de B. Por exemplo, se eu tenho dois conjuntos, então vamos trabalhar a ideia de conjuntos como diagrama, tá? Então, eu vou fazer aqui um de cada cor. Tenho aqui o A e o B. Então, eu tenho meu conjunto A, tenho meu conjunto B. Então, meu conjunto A aqui no exemplo, ele diz que é 3 e 6. Então, no conjunto A, então dentro do conjunto A, eu tenho os elementos 3 e 6. Observem que o 3 e 6 estão dentro do A, que é o meu conjunto aqui, eu coloquei na cor preta, tá? Meu conjunto A está na cor preta. E os elementos de B são 5 e 6. Então, o 5 e o 6 estão dentro do conjunto vermelho. Então, é o meu conjunto B. Quando ele fala para fazer a união destes elementos, né, que ele coloca aqui, então, a união de A com B é, na realidade, o quê? A junção de todos os elementos que fazem parte deste conjunto, ok? Todos os elementos que fazem parte de A ou de B. 3, se eu pensar no número 3, 3 está no A ou no B. É uma certeza que eu tenho. O elemento 6, 5, desculpa, vou fazer em ordem crescente para facilitar. O 5 é um elemento que está em A ou está em B. E o elemento 6 também ou está em A ou está em B. É assim que a gente faz essa leitura na reunião ou na união de conjuntos. Quando é dado conjuntos, 2 conjuntos, 3 conjuntos, e pede-se para se fazer a união entre dois conjuntos, você vai juntar todos os elementos. Ah, mas eu tenho um elemento que pertence aos dois. Tudo bem, é o mesmo elemento. Por isso que eu quis fazer esse diagrama. Esses diagramas nós chamamos de diagrama de Venn, tá? Então, Venn é com VN, VE-E-N-N, tá? Diagrama de Venn. A matemática desenvolveu isso. Então, eu venho e pego todos os elementos que compõem A e B. Então, o 3, se eu tivesse que pegar aqui, sem esse desenho, e fosse falar o 3, eu ia falar assim, o 3 pertence ao A ou a B. Daí eu venho aqui no conjunto A, que foi dado no exemplo aqui, denunciado A. 3 realmente pertence ao A. O 5, eu tenho certeza que o 5 pertence ao A ou a B. Sim, o 5 pertence a B. E o 6? Ao 6 eu também tenho certeza que pertence a A ou a B. E, na realidade, o 6 pertence aos dois conjuntos. Tá ok? Uma maneira mais didática da gente visualizar o que está acontecendo é montando o diagrama, tá ok? Então, reunião ou união é juntar todos os valores. E quando tem repetido, quando tem o mesmo elemento em mais de um conjunto, não tem problema. Você copia ele apenas uma vez, ok? Bom,
Então, aqui eu tenho que 3 e 6 pertencem a A, 5 e 6 pertencem a B, e na união deles eu tenho 3, o 5 e o 6. O que é intersecção? A intersecção é esse mesmo U, só que ele virado para baixo, né? Esse é o símbolo de intersecção. Então, quando eu falo que dois conjuntos A e B, e eu quero saber a intersecção entre eles, eu quero saber o quê? Que elemento existe em comum aos dois, né? O que eu tenho em comum entre os dois conjuntos? E aqui ele traz um outro exemplo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior, né? Então, tem um conjunto aqui, esse é o meu conjunto A, e aí eu vou pegar um outro conjunto de uma outra cor, e só mais ou menos aqui para a gente entender o meu conjunto B. E aí eu vou marcar quem está em A. Em A, no exemplo da intersecção, ele fala que é 2, 4 e 6. 2, 4 e 6. Então, 2, 4 e o 6. Eu já estou fazendo uma marcação porque eu já sei o resultado, tá ok? Então, óbvio, na hora de você montar, você tem que fazer essa observação. Quem está em B? 2, 3, 4 e 5. Já tenho 2, falta o 3, o 4 já tem o 5 aqui. Então, quando eu vou escrever a intersecção de A com B, quer dizer, o que é comum entre A e B? O que tem nos dois conjuntos? Quando eu olho numericamente aqui, no exemplo que foi dado, eu vou olhar que números tem em comum nos dois. Eu tenho o número 2 e o número 4. Matematicamente, como isso se comporta? No diagrama, é essa situação aqui. É o que tem no meio dos dois. O que pertence aos dois, desculpa. Então, o número 2, ele está no conjunto preto, mas também está dentro do conjunto laranja. O 4 está no conjunto preto, mas também está no conjunto laranja. Se eu falasse em união, eu ia unir todos. 2, 3, 4, 5, 6. Essa seria a união. A intersecção aqui é o 2 e o 4. Então, eu vou fazer uma pintura aqui para vocês verem essa intersecção, tá? Isso nós chamamos de intersecção. Deixa eu pegar uma outra cor, senão não vai aparecer. Essa é a nossa intersecção. Deixa eu fazer de outro jeito, vai. Fica sofrendo escrevendo aqui. Intersecção. Então, a intersecção, essa parte amarela. Essa parte amarela, que pertence aos dois. No exemplo anterior, quem era a minha intersecção? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. É o 6, né? A intersecção é o que vale para os dois. Isso é intersecção. Então, união, eu junto todos os valores e escrevo. Intersecção, eu vejo o que tem em comum aos dois conjuntos dados. Seja através de uma escrita, né, no caso do exemplo aqui, que está por extenso, né? O conjunto A, o conjunto B, e aí pede a união, seja através de diagrama. E na intersecção, a mesma coisa, tá ok? Bom, o que é a diferença? Ah, desculpa, tem uma outra situação, eu pulei aqui. Uma observação. Se X está na intersecção quando quando as duas afirmações X pertence a A e X pertence a B simultaneamente, verdadeiras. Isso é o que a gente acabou de falar. Existem dois valores, eles pertencem a A e a B simultaneamente. Eles pertencem ao mesmo tempo. Agora, pode haver uma intersecção vazia, né? Aqui eles chamam de conjuntos disjuntos. Olha que bonito o nome.
né? Você vai colocar um nome no seu filho de disjuntos, né? Então, quando eu não tenho elementos que são comuns, eles são chamados disjuntos, né? Então, o nome dele é disjunto. Então, seria um exemplo. Eu vou colocar um exemplo, não tem aí, mas eu vou montar um exemplo para vocês. Deixa eu até separar aqui já. Descer um pouquinho mais aqui, para a gente não misturar. O que seriam esses conjuntos disjuntos? Então, você tem um conjunto aqui, faz um outro conjunto. Então, eu tenho lá meu conjunto A, ele tem os valores 1 e 3. Meu conjunto B tem os valores 2 e 7. E aí eu peço para você, faça a intersecção de A com B. Quer dizer, você vai ver o que é comum nos dois. Não existe nada de comum nos dois. O A tem 1 e 3, o B tem 2 e 7, e não tem nenhum valor que esteja ao mesmo tempo para os dois, ok? E a gente fala que o conjunto é vazio, né? Ou chamado disjunto. Não tem elemento que pertença aos dois valores, né? Meu A, ele é 1 e 3. E o meu B, ele é 2 e 7. Tudo bem? Aí nós temos a diferença. O que é essa diferença? Quando eu tenho dois conjuntos, né, aqui foi dado o A1, eu vou colocar aqui do lado, eu vou reescrever esses conjuntos, tá? Para ficar um pouquinho maior aqui para vocês. Então, o meu conjunto A, ele tem os valores 0, 1, 3, 6, 8 e 9. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui ele para ficar melhor para vocês visualizarem. Ele está pequenininho aqui para mim. Aumenta mais um pouquinho. 26. Isso. Agora ficou melhor. Eu tenho o A, que é esse. Agora eu vou escrever o B. Meu B é igual a 1, 4, 9 e 90. Tá? Vou colocar ele aqui. Tem o meu A e tem o meu B. Eita, aqui não sai 90, né? É uma melhorada aqui. Então, eu tenho o conjunto A, que é 0, 1, 2, 1, 3, 6, 8 e 9, e o conjunto B é 1, 4, 9 e 90. E aí ele quer formar um conjunto C que pertence aos valores de A, mas não pertence aos valores de B. Então, o que quer dizer isso? Eu quero escrever um conjunto C, eu vou escrever aqui embaixo, quero escrever um conjunto C que seja igual a A menos B. Então, matematicamente, como funciona isso? Deixa eu só separar aqui.
Como funciona isso em conjuntos? Quando eu faço um conjunto menos o outro, eu vou lá em A e tiro todos os elementos que eu tenho em B. E o que sobra são só os elementos de A. Aqui eu vou fazer manualmente, ó. Eu tenho C. E aí eu vou lá nos elementos de A e tiro B. Eu tenho 1 em B. Então, eu vou tirar 1 de lá. Então, o 0 fica, porque não tem como tirar. Tem 4 em cima? Não. Tem 9 em cima? Tem. Então, 9 não pode. Tem 90 em cima? Não. Então, quem vai sobrar em cima? Vai sobrar o 0, o 3, porque ele não foi tirado. Embaixo não tem 3 para tirar de cima. 6 fica, porque não tem 6 embaixo para tirar lá de cima. E 8 fica, porque não tem 8 para tirar lá de cima. O 9 não fica, porque o 9 eu vou tirar ele aqui. Então, eu tirei o 1 e o 9. Então, eu olho no B e vejo quem eu vou descontar de A. O que eu descontar de A, sai fora. O que sobrar é a subtração. Então, C, essa diferença, é sempre os valores de A menos os valores que estão em B. E se eu quisesse fazer o contrário? Se eu fizesse... Então, vamos fazer um D aqui. E esse D fosse B menos A. O que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que fazer o contrário, tá? Eu ia olhar em B e descontar os valores que está em A. Ia descontar o 1, então não ia sobrar 1. O 4 não ia descontar, porque não tem 4 para tirar. O 4 fica. O 9 eu ia tirar fora, porque tem 9 no A. E o 90 ia ficar. Então, ia sobrar só 2 números. Então, a diferença é você olhar... Deixa eu mudar aqui. A diferença é você olhar para o primeiro conjunto e descontar todos os valores que tem no segundo. O que não descontar, ficar, é o que você vai anotar na resposta, tá ok? Então, eu tenho a reunião ou união, onde você observa todos os elementos e junta. Você tem a intersecção, que são os valores que são comuns aos dois. E eu tenho a diferença, que é essa questão do desconto. Eu vou fazer um outro exemplo aqui para a gente encerrar essa parte. Então, o exemplo vai ser assim. Dados os conjuntos vou colocar aqui A. O conjunto A, ele é formado pelos números 0, 2, 4, 5 e 9. Perdão, 9. O conjunto B, ele é formado pelos números 1, 3, 4, 5, 8 e 10. Aí eu vou fazer os pedidos para vocês. Olha, eu quero fazer a... Depois eu vou ter que desenhar aqui, porque não tem o símbolo, né? Se eu usar o U aqui, vai dar certo. U é união com B. Professor, esse U para cima é o qual o União. Ah, tá. É o U de união. É inter... Oi? E o para baixo é... Intersecção. Ah, tá. Obrigada. Eu quero também fazer o A. Aí a intersecção eu não vou ter, né? Eu vou ter que dar um pulo aqui, mais um pulo. Opa. Um B. Vou deixar só anotado aqui para facilitar
para a gente escrever o espaço que eu vou ter. E eu quero fazer um A menos B. Eu vou fazer as 3 operações que a gente acabou de ver, tá bom? Então, deixa eu só agora melhorar isso aqui. Ah, ele comeu aqui o meu A menos B. A menos... Pegou meu A menos B. Aqui é a intersecção, então, que vai ser esse símbolo. E eu vou fazer meu A menos B aqui. Prontinho. Então, ele me deu 2 conjuntos. 0, 2, 4, 5 e 9. E o B, 1, 3, 4, 5, 8 e 10. E aí ele quer saber qual é a união desses 2 conjuntos. União, então, vou reescrever aqui. Então, esse símbolo aqui indica união ou reunião. Intersecção. Deixa eu deletar isso aqui. Agora eu desenho ele porque não tem essa figura aí. Então, união, intersecção. Então, se eu for unir o conjunto A com B, eu vou ver todos os elementos e colocar aqui, mas não colocar com repetição, tá? Então, vou colocar em ordem alfabética, boa. A ordem numérica. Então, vai ser 0, 1, 2, 3. O 4 aparece nos dois, então eu coloco uma vez só. 5 aparece nos dois, mas eu coloco uma vez só. 8, 9 e 10. Então, quem é a união dos conjuntos A e B? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 8, o 9 e o 10. Então, unir é juntar todos eles, é reunir todos eles. Mas o que tem em comum? Mantém, uma vez só. O 4 pertence aos dois conjuntos, o 5 pertence aos dois. E na intersecção, o que é intersecção? O que vale para os dois, o que tem em comum nos dois. O que tem em comum nos dois é apenas o 4 e o 5. O 4 e o 5 são os números que pertencem aos dois conjuntos. Ok? Agora, A menos B. O que é o A menos B? O A menos B é pegar o A e descontar B. Então, eu vou começar lá. 0 não desconta nada, porque tem 0 aqui, mas não tem 0 para descontar. Tem 2. Então, meu A tem 2 porque não desconta nada. 4. O 4 desconta, porque tem 4 em B, então ele vai descontar o de A. Então, eu vou tirar de A. O 5 vai descontar de A também, porque tem em B. E vai sobrar o 9. Então, eu vejo os elementos de A e desconto B. Tem uma... Quando eu faço isso no quadro, né,
eu faço de uma outra maneira. Quando eu vou fazer essa eliminação, eu faço assim, ó, para facilitar. Que é a mesma coisa, tá? Só estou fazendo o que eu faço lá. Deixa eu só apagar esse risquinho que eu acabei de fazer aqui. Aí eu faço assim. Aqui é o conjunto A. Eu tenho que descontar B. Em B tem 0? Não. Em B tem 2? Não. Em B tem 4? Tem, então apaga. Em B tem 5? Tem, então apaga. Em B tem 9? Não, então fica. E aí eu resolvo o exercício assim, bem simplesinho. Deixa eu jogar ele aqui para perto agora. Então, você copia ele e aí depois vai fazendo os descontos. Vamos supor que eu quisesse fazer, né, um outro aqui, B menos A. B menos... Não, feio. Quero fazer B menos A. Eita. Não precisa disso aqui. Se eu quero fazer B menos A, eu copio os valores de B. Então, eu vou copiar aqui. Deixa eu pegar esses skins de novo que eu tinha feito. Para não confundir aqui. Então, eu vou fazer... Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Dá para enxergar. Eu quero fazer B menos A. Então, eu tenho o valor de B, agora eu olho em A. Tem 1 em A? Não. Tem 3 em A? Não. Tem 4 em A? Tem. Então, apaga. Tem 5 em A? Tem. Então, apaga. Tem 8 em A? Não. Tem 8 em B? Não. Então, o que sobrou foram esses daqui. E aí eu fecho a subtração. Pronto, essa é a minha subtração. Eu acho que é mais fácil você copiar e ir apagando do que muitas vezes olhando ali. Eu acho que é treino, gente. Você vai treinando isso, vai fazendo aos poucos e aí consegue, tá? Então, isso é união, intersecção e diferença, né? Diferença é a operação de subtração mesmo. É pegar um e tirar o outro. Eu vou pegar o A e tirar o B. Vou pegar o B e tirar o A, ok? Então, esses são os conjuntos, ou perdão, as operações com conjuntos. Espero que tenha ficado claro. A gente vai encerrar essa gravação e voltamos numa próxima aula.